Olá, se você está passando aqui pela primeira vez, talvez você não entenda esse vídeo. O meu nome é Raquel, esse é o meu canal do YouTube 50 e algo mais. Eu também vou colocar o mesmo vídeo no meu canal do IGTV do Instagram, onde tem o meu nome, Raquel Fogaça 11. Se você assistir o vídeo a partir daqui, você não vai perder nada, porque o conteúdo está interessante, mas o título principal é Quem tem medo de empreender. E se você assistir desde o primeiro vai ser mais interessante, mas se quiser assistir desde aqui, tudo bem. Bom, na verdade, esse é uma sequência, então, no último vídeo eu comentava que às vezes a gente fica apaixonada pelo processo, eu descubro onde estão os meus medos, descubro onde estão os bloqueios e fico agarrada ali, eu não saio do lugar, eu acabo usando isso inclusive como desculpa para continuar paralisado. Pode ser de uma forma muito inconsciente, não é minha intenção, mas é mais ou menos isso. Então, eu não tenho que me apaixonar de nada. O processo existe, identifico. O próximo passo agora é eliminar esse bloqueio de alguma maneira. Existem várias formas, várias técnicas para eliminar isso, para romper com os bloqueios emocionais que nos travam. Bom, dito isso, continuando, os estudos apontam e mostram, né, que um dos maiores medos é de fracassar, é o medo do fracasso. Sendo assim, então eu posso entender que o medo, ele não é de empreender, o medo é de fracassar. E o que é isso, né, de fracassar? Primeiro que é uma interpretação tua, minha, nossa. E se eu tenho isso como uma interpretação negativa, e a maior parte de nós entende o fracasso como uma coisa negativa, pronto, já temos um problema aí, mais um para a nossa vida. Então, esse medo de empreender, que eu entendo, né? Isso é uma observação minha. E também os estudos apontam que o medo maior é de fracassar, e entendo que o meu medo, então, ele muda um pouco de direção. Mas, na verdade, eu não tenho só o medo de fracassar, como se não bastasse isso, eu tenho um medo do pós-fracasso. O que significa isso? Eu fico com medo das perguntas que vão surgir. Que perguntas podem surgir? A básica. Por que que não deu certo? E não estou falando só de empreendedorismo, né? A gente pode jogar isso para todas as áreas da nossa vida. Se a gente está falando que um dos maiores medos é de fracassar, eu posso falar de relacionamentos, de um divórcio, por que que um casamento não deu certo, por que que uma amizade acabou, por que que eu fui demitida, ou por que que a minha empresa quebrou. Tem várias situações onde eu posso colocar a luz em cima dessa situação, onde eu tenho medo desse fracasso. Bom, o que a gente tem na realidade, que mostra esse estudo que eu fiz esse levantamento quando eu fiz a live, é que o que a gente tem medo, na verdade, é o medo de não ter resposta para essa pergunta, né? O que é que não deu certo ou por que é que não deu certo? Então, além de não ter resposta para tudo, se eu tenho essa resposta, eu vou estar fazendo um eco daquilo que eu mesma considero que fui eu que sou a responsável, a culpada pela situação. Então, eu tenho medo do fracasso e do pós-fracasso, que é a pergunta por que que não deu certo, onde eu, ao me responder, vou ouvir minha própria voz e vou ter que assimilar que eu sou um fracasso ou que eu sou a responsável por aquilo que não deu certo. E também os demais que vão ouvir a minha resposta desse por que não deu certo, isso tudo faz um eco. Então, isso para mim gera uma incomodidade muito grande ter que admitir porque alguma coisa não funcionou. E isso repito, é uma questão de interpretação, que você pode encontrar mil histórias por trás, mil motivações pelo qual alguma coisa se fechou um ciclo, e não necessariamente significa que aquilo seja, perdão, um fracasso. E na verdade, isso é muito engraçado, né? Porque a gente tem uma tendência a achar que tem que ter resposta para tudo, ou que a gente tem que saber tudo. E nós não temos que saber tudo. Isso é um absurdo, né? E quando você admite que você não sabe tudo, você não está se colocando numa condição de inferioridade, todo o contrário, é de maturidade, é uma liberação total. Quando você fala, não, não sei tudo, não tenho resposta para isso, e ponto. Mas normalmente a gente quer ter resposta para as coisas e não ter resposta para determinadas circunstâncias, principalmente no caso desse que se refere a mim, a uma empresa, onde eu me sinto responsável, me dar conta disso, admitir isso, é alguma coisa realmente muito incômoda.
Então, como prever, né, esse possível fracasso? Já que eu tenho medo de fracassar, tem alguma maneira então de eu prever e de não fracassar? Vamos ver se é possível isso. Antes, consultores, coaches, mentores, eles analisavam o fracasso, analisavam líderes, analisavam empresas depois de ter fracassado, depois de ter quebrado. Então, a análise era onde é que foi que errou, onde é que foi que não funcionou, onde é que podia ter feito e não fez, e etc. Hoje, os mentores, os mesmos coachings, etc., dentro dos processos de coaching ou de mentoria, eles já conseguem se adiantar. Olhar esses obstáculos que podem aparecer, ou seja, esse possível fracasso antes dele acontecer. E de que maneira? Perguntando mesmo. E qual é a sensação que pode me dar quando eu faço essa previsão anterior ao meu empreendimento? Quando eu faço isso dentro de um processo de coaching, por exemplo, o que eu faço e o que eu já fiz. Essa sensação de previsão, ela gera um pouco mais de tranquilidade, porque eu tenho essa sensação de controle, de poder, de organização e, por consequência, isso aporta um pouco mais de autoconfiança. Então, um processo de coaching onde te ajuda a encontrar os possíveis obstáculos que você pode encontrar no caminho, isso ajuda um montão. Normalmente o nosso foco eles estão não eles estão nas possibilidades de não dar certo, ou seja, do fracasso. Eles não estão nas possibilidades de que sim, que realmente isso funcione. E os obstáculos, eles vão aparecer, eles não tem como não aparecerem, eles vão aparecer. Mas como eu previ antes, eu tenho uma carta na manga, eu já tenho sabendo aí quais as possibilidades dele aparecer, como eles serão, se esses obstáculos serão internos ou externos. E para isso eu preciso também de um desenvolvimento, de saber quem eu sou, fazer um processo grande de autoconhecimento, porque se eu me conheço, eu sei que quando aparecerem esses obstáculos, como que eu vou lidar com eles? Como que eu vou afrontar essa situação? Então, como eu repito sempre, o autoconhecimento aqui é fundamental. Repito que os obstáculos, obviamente, que vão aparecer, mas por que eles vão aparecer? Não é porque vão aparecer sempre, porque é uma regra que tem que aparecer o fracasso nas situações onde eu vou empreender. Quando eu falo em empreender, não estou falando só de empreendedorismo, nas situações onde eu vou entrar, porque muitas vezes eu estou muito mais focada no meu medo do que na possibilidade, eu repito, como eu falei anteriormente, de que aquilo pode funcionar. E onde eu coloco o meu foco, onde eu coloco a minha atenção, onde eu coloco a minha energia, a ideia é que isso se expanda. Então, como eu estou colocando foco muito mais no negativo, a probabilidade do fracasso acontecer também ele é muito maior. Isso é fato, isso não foi eu que inventei, infelizmente, mas isso é assim. Então, agora o vídeo já tem 8 minutos, eu vou passar para o próximo falando de outro assunto. E não perca, porque o outro está interessantíssimo. A gente se vê no próximo. Até já!